Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. Quero convidar vocês que não são inscritos a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e dar um joinha para fortalecer o canal. Ajude-nos a bater as 4.000 horas e 1.000 inscritos aqui no canal e nos ajude a crescer a nossa família Leandro Costa Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial e entra na grade de programação Verdades Bíblicas. Estamos nos despedindo de um tema a qual aprendemos desde a primeira mensagem até a última, a qual falamos sobre o tabernáculo e a sua conclusão com as vestes sacerdotais. Encontramos esse texto bíblico lá em Êxodo. Encontramos sobre o tabernáculo a partir do capítulo 25 de Êxodo em diante, que vai até o capítulo 28. Mas o nosso objetivo foi concluído, foi do capítulo 25 ao capítulo 28, a qual falamos sobre o tabernáculo e a conclusão foi as vestes sacerdotais. Vimos que tudo o que Deus vem falar para Moisés, o diferencial das vestimentas sacerdotais foi cumprido e de forma exclusiva para o sumo sacerdote. Aprendemos como funcionava, para que cada utensílio que estava no tabernáculo, a sua finalidade, a sua separação dos cômodos internos, como santo para o santo dos santos, que tinha o véu que separava, e tinha o pátio também, que tinha o altar, a pia para purificação dos sacerdotes e levitas. E também vimos que Jesus vai fazer menção das 3 portas, a qual ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. São as 3 portas do tabernáculo. A primeira porta, caminho; segunda porta, verdade; e a terceira, que dava acesso ao Santo dos Santos, vida. Jesus vai falar de coisas que os judeus, os filhos e descendentes de Abraão entendiam e estavam acostumados a ter esse contato diariamente, desde o tabernáculo até o templo. Ele vai mencionar de coisas que eles sabem, entendem, convivem e praticam naquela época, quando Jesus fala que ele ia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Ele não estava se referindo ao templo físico feito de tijolos, estava se referindo ao corpo, porque
a Bíblia fala que somos templo do Espírito Santo. Esse corpo tem que ser habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E desde o primeiro momento, da primeira mensagem até ontem, a última mensagem de conclusão, aprendemos grandiosamente, porque Deus nos ensinou, nos orientou, nos deu o discernimento do ofício que era exclusivo para os da tribo de Levi, oriundos de um dos 12 filhos de Jacó. Levi, ele é o terceiro filho de Jacó. Agora vamos dar menção ao que o texto bíblico ele vai falar, para não ficar somente nas minhas palavras, que está ali em Gênesis, capítulo 46, versículos 8 diante. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi, e os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, terceiro filho de Jacó. Quando Jacó ele desce para o Egito, ele desce com 70 pessoas. O texto bíblico fala que quando Jacó morre, ele é enterrado na terra de Canaã. Isso, José ele vai assumir a figura principal e dando o nome do pai, Jacó, Israel. Ele vai ser um líder tribal ou da família, automaticamente sendo o governador do Egito. Ele vai ser o cabeça da sua família, e os filhos de Israel, Jacó, vão temer que José venha, depois da morte do pai, se vingar deles. Ele vai falar que não, para eles se ficarem tranquilos, que ele vai cuidá-los. E quando José morre, os seus irmãos também, o texto bíblico fala que os descendentes vão se multiplicar de tal forma que o faraó que vai assumir o trono, vai temer esse povo e vai escravizá-los. Quando eles passam 430 anos, eles vão para o deserto cultuar Deus, como o texto bíblico fala, vão dar festa ao seu Deus, adorá-lo no deserto, ao pé do Monte Sinai, depois das 10 pragas que foram confrontadas, 10 principais divindades ou pseudas divindades egípcias, como Ra, o deus Sol, Ato, o deus da ciência, a deusa da medicina, da fertilidade, entre outros. O próprio faraó, ele era tido uma divindade, ou seja, ele na crença do Antigo Egito, ele era Horus encarnado na terra. Ou seja, até o próprio Nilo, ele era tido como uma divindade, porque o Egito Antigo, ele era dependente do rio Nilo, porque quando as águas transbordavam, trazia fertilidade ao solo. Provavelmente o Egito onde Pi-Ramsés era fértil, era
tinha vegetação, não é como conhecemos atualmente, totalmente desértico. É claro que no decorrer dos anos, de milhares e milhares de anos, o Rio Nilo vai sofrer alterações, modificações, e até o próprio Egito ele vai se desertificar. Quando Deus ele vai confrontar, ele vai mostrar que ele é o único Deus e vai humilhar essas principais divindades, pois o Egito ele era um reino, ele era um país que ele tinha mais de 2000 deuses ou divindades que eles cultuavam, mas eles no panteão central eles tinham 10. Já abordamos sobre essas divindades e as pragas que foram enviadas a qual divindade ou pseudo-divindade ou demônio potestade referido. Deus foi humilhando um a um e mostrando o seu poder. Com mão forte os libertou do Egito da escravidão. Depois da última praga, o Egito pagou o seu devido valor aos filhos de Israel. Quando eles vão para o Mar Vermelho, o que Deus ele vai falar com Moisés? Moisés, por conta da falta de perspectiva do povo, eles vão se desesperar, ver o mar à sua frente e os montes ao lado e o faraó atrás vindo. Eles vão clamar a Moisés: e agora, Moisés? Nos tiraste do Egito para morrer aqui no deserto? Aí Moisés ele vai fazer o que? Ele vai clamar Deus. E qual a resposta? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Moisés vai estender o cajado. Deus vai enviar um vento oriental, o qual vai abrir o mar, qual também já abordamos sobre esse tema. E Deus ele vai dar a orientação para Moisés levar o povo ao Monte Sinai. Lá ao pé do Monte Sinai, Deus vai dar a instrução sobre o tabernáculo. Deus vai falar: Moisés, suba, pois eu quero ter um particular contigo. Quando Moisés sobe ao cume do Monte Sinai, Deus começa a ter um diálogo com Moisés. Moisés, eu quero habitar no meio do povo. Eu quero habitar, morar entre vocês. Para que não seja necessário que eles venham até aqui, eu quero que construam o tabernáculo e lá eu descerei e visitarei o meu povo, a qual eu falarei com você no tabernáculo. E vimos como isso foi se desenrolou, como foi feito o tabernáculo. Deus deu as suas medidas específicas e falou a Moisés quais seriam os materiais que deveriam ser utilizados e da forma que deveria ser feito, nos mínimos detalhes. Deus foi zeloso naquilo que ele estava orientando a Moisés. Uma das provas foi o que? As vestes sacerdotais, o óleo puro, o azeite da santa unção. Estaremos também aqui no canal confeccionando esse óleo para vocês verem como era feito. Estaremos lendo o texto e indo para a prática. Estaremos filmando a confecção do azeite da santa unção. Lembrando que esse azeite da santa unção ele tinha uma restrição para ser usado dentro do tabernáculo. Não era em qualquer ocasião que ele poderia ser utilizado. Era em certas ocasiões especiais. Vemos também que Deus dá a orientação que os filhos de Israel deveriam estar fornecendo o azeite puro de azeitona para o tabernáculo. Aprendemos o porquê e para que eles deveriam estar fornecendo. Foi uma orientação divina e aprendemos que não devemos estar nos apresentando de qualquer maneira ou oferecendo fogo estranho perante a presença de Deus, pois os filhos de Arão
Nadab e Abiú pagaram um alto preço, uma punição devida ao desrespeito ao ofício a qual eles foram designados e chamados. Eles deveriam apenas pegar fogo dentro do tabernáculo, não fora do tabernáculo. Provavelmente eles estavam embriagados e de forma desrespeitosa, irreverente à santidade de Deus, adentraram oferecendo um incenso não autorizado e também provavelmente fazendo uma cerimônia não autorizada. É provavelmente que esse incenso autorizado e separado estava em posse de Moisés e Arão. Então, vemos que a irreverência, a desobediência vão levar a uma punição severa a eles. Deus vai falar para Moisés transmitir ao povo para não fazer imagem de fundição. E o que eles vão fazer ao pé do Monte Sinai? O bezerro de ouro. Provavelmente daqui a 2 mensagens estaremos abordando esse tema: a idolatria ou o bezerro de ouro, as consequências que teve aos filhos de Israel, aos idólatras que preferiram abster-se, afastar de Deus para adorar uma imagem de escultura de fundição que fazia menção à divindade Hathor, que ela era tida como a deusa vaca sagrada. Eles adoravam essa divindade. Aprendemos ao pé da letra que Deus ele estava querendo que os filhos de Israel, a uma tribo específica, viesse exercer e que cada ritual, cada coisa que estava ali dentro tinha a sua importância e a sua alegoria e a sua finalidade, seu papel a cumprir dentro do tabernáculo. Então, como o candelabro, menorá, o azeite puro iria para a menorá, para ele estar aceso continuamente, sem interrupção da lâmpadas ficarem apagadas. Isso vai falar que a presença de Deus não pode se apagar em nossa vida. Nós somos o templo, somos o tabernáculo de Deus para a habitação, pois ele na Bíblia fala que ele não habitaria em templo feito por mãos de homens, mas esse é o tabernáculo, é o santuário, é a habitação do Espírito Santo. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e te aguardo na próxima mensagem.